Senhores deputados, eu gostaria de continuar o debate iniciado pelo deputado que me antecedeu, o deputado Luiz Paulo, sobre a mobilidade urbana no nosso estado, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro. E o deputado classificou bem, não é, quando coloca que hoje o debate não é mais da mobilidade urbana, e sim da imobilidade urbana. O que nós estamos vendo acontecer, principalmente aqui no centro do Rio de Janeiro e nas outras regiões que estão sendo impactadas pela demolição da perimetral, é um verdadeiro absurdo. E é um absurdo também que o Estado tenha se omitido do seu papel de transformar esse debate num debate metropolitano e ter entregado ao Eduardo Paes a responsabilidade de sozinho tomar as decisões sobre a perimetral. E eu digo isso porque quando a gente falava dos impactos da demolição da perimetral, parecia que o impacto na cabeça do prefeito só ia acontecer na cidade do Rio de Janeiro. A demolição da perimetral impacta diretamente Niterói, impacta alguns municípios da Baixada Fluminense, impactam vários municípios que compõem a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então o governador Sérgio Cabral, de maneira alguma, deveria ter abdicado da sua função de governador e de ter feito da discussão da demolição da perimetral um debate metropolitano, capitaneado pelo Estado, e não ter deixado essa decisão errada exclusivamente nas mãos do prefeito Eduardo Paes. Ontem a deputada Lucinha comentou sobre os transtornos que ela passou no trânsito da cidade. Ontem eu levei 50 minutos só para sair do centro do Rio de Janeiro. Tamanha era a confusão. Recebo todos os dias por e-mail e através das redes sociais relatos de pessoas que levavam 45 minutos para chegar ao seu local de trabalho e hoje estão levando 2 horas. Isso é um absurdo. Tudo por uma intransigência do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que não quis ampliar o debate, não quis ouvir o conselho de diversos urbanistas, do Conselho de Urbanismo, de Arquitetura. Não, foi uma intransigência onde ele decidiu sozinho que tinha que demolir a perimetral. Com que objetivo, deputado Nancy? Apenas por uma questão estética, ele vai gastar 8 bilhões de reais para tirar as pessoas de cima e colocar os carros embaixo. Só por isso. Vai demolir a perimetral, aí tem que gastar dinheiro com a demolição, com a abertura de novas vias, com mergulhão, causar esse transtorno no trânsito para tirar o carro de cima e colocar embaixo. Efeito prático para melhorar o trânsito não tem nenhum. Pelo contrário, o que nós estamos vendo é o caos completo no trânsito. Talvez o caos completo agora, para depois, lá na frente, dizer, olha, melhorou um pouquinho. E ainda que tivesse pior do que estava antes, o caos hoje ele é tão completo e tão absoluto que geraria na população uma falsa sensação de que as coisas mudaram e melhoraram. A cidade do Rio está intransitável. E os municípios da região metropolitana estão sofrendo com esse impacto também. A cidade do Rio de Janeiro não pode mais se furtar a participar de um debate metropolitano, que não tem relação apenas com a área do transporte, mas também tem relação com a área da saúde. Os hospitais do Rio de Janeiro, os postos de saúde do Rio de Janeiro, muitas vezes se sentem sobrecarregados porque usuários da região metropolitana, por não ter um serviço eficiente também nas suas cidades, acabam utilizando o serviço de saúde da cidade do Rio de Janeiro. E o que o Eduardo Paes fez? O Eduardo Paes simplesmente deu uma declaração que não aceitaria que as clínicas da família recebessem usuários de outros municípios, como se isso fosse resolver o problema da saúde. Não vai resolver. Deputado Nancy, quando o Garotinho foi governador do nosso estado, ele quis criar aqui um núcleo para fazer um debate sobre a região metropolitana, até para discutir questões que já avançaram em outros lugares do mundo, como os consórcios municipais e intermunicipais,
e que são fundamentais para um caso estratégico da região metropolitana, e na época ele não conseguiu organizar esse fórum, porque o prefeito da cidade do Rio, à época, se recusou a participar. E não fazia nenhum sentido abrir uma discussão de um debate metropolitano, de uma gestão metropolitana de problemas em comum, sem que o prefeito da maior cidade da região metropolitana participasse. Mas houve uma tentativa muito grande do governo naquela época. Hoje, se prega a unidade dos governos municipal e estadual, do prefeito da capital com o governador do estado. Tirando as questões políticas, eu pergunto, administrativamente, alguém está contribuindo para esse debate metropolitano? O Cabral tinha a faca e o queijo na mão, porque o prefeito da capital, Eduardo Paes, é aliado dele. E se a capital entrar nesse debate da discussão metropolitana, os outros municípios também vão entrar. Lá atrás não foi possível fazer porque o prefeito do Rio se recusou a fazer. Mas agora o prefeito do Rio não tem como se recusar a participar de um debate tão importante e fundamental como esse, liderado pelo Estado, porque o governador é seu aliado. Então, por que não fizeram? Por que o governador Sérgio Cabral e o prefeito da cidade do Rio, Eduardo Paes, continuam se escondendo e se furtando a discutir a gestão metropolitana do Rio de Janeiro? E se furtando a abrir uma discussão sobre o desenvolvimento econômico da região metropolitana, sobre os problemas de transporte da região metropolitana, sobre os problemas de saúde da região metropolitana. O Estado tem que liderar esse debate e avançar nos consórcios com os municípios da região metropolitana. O que não foi possível no passado, seria totalmente possível já há 4, 5 anos no Rio de Janeiro. E não fazem porque não querem se dar a esse trabalho, porque a Prefeitura do Rio não quer compartilhar dificuldades com os municípios que enfrentam dificuldades ainda maiores que os da cidade do Rio de Janeiro, mas precisa. Afinal de contas, como é que você vai dar conta da saúde em Nova Iguaçu com aquela vergonha que é o Hospital da Posse em Nova Iguaçu? Como é que você vai dar conta de discutir o trânsito caótico de Niterói, se esse trânsito está sofrendo um impacto direto da demolição da perimetral? Como é que você vai discutir as questões de mobilidade que envolvem também São Gonçalo, onde você tem um contingente enorme de pessoas que todos os dias vêm trabalhar no Rio de Janeiro e que agora vão trabalhar no Comperj, em Itaboraí, sem que isso seja um debate metropolitano? As prefeituras não têm condições de fazer isso sozinhas. Elas precisam fazer isso lideradas pelo governo do Estado, que é quem compete liderar o debate sobre a gestão metropolitana do Rio de Janeiro. O deputado Luiz Paulo apresentou um projeto de lei complementar que está na Comissão de Assuntos Municipais, que justamente pretende organizar essa visão e esse debate sobre a gestão metropolitana do Rio de Janeiro. Eu, como presidente da Comissão de Assuntos Municipais, aprovei hoje na comissão uma proposta de audiência pública sobre esse tema, sobre o projeto de lei complementar do deputado Luiz Paulo, porque entendo que esse é um debate urgente para o Estado do Rio de Janeiro. Nós não vamos conseguir avançar nessas questões comuns aos municípios da região metropolitana se o Estado não assumir o seu papel de gestor e o seu papel de indutor de políticas públicas que envolvem os problemas comuns dos municípios que compõem a região metropolitana do nosso Estado. Muito obrigada, senhor presidente.